Decorridos quase 40 anos dessa primeira conferência, e apesar de alguns avanços feitos ao longo deste período, particularmente na ECO 92, as contradições entre países em desenvolvimento e desenvolvidos e entre preservacionistas e desenvolvimentistas ainda persistem, o que dificulta o entendimento mundial nesse campo estratégico para o futuro da humanidade. Pois bem, em nossa opinião, o Brasil pode e deve ter uma posição de liderança nesse debate internacional. O país reúne todas as condições para se colocar na vanguarda da conciliação entre meio ambiente equilibrado e o direito ao desenvolvimento, contribuindo decisivamente para fazer avanços significativos e concretos na implementação dos compromissos internacionais assumidos, a grande fragilidade da articulação mundial em prol do meio ambiente. Temos matriz energética relativamente limpa e possuímos a maior biodiversidade do planeta. Somos liderança mundial no uso de energias renováveis e temos condições de estimular o uso planetário de biocombustíveis, sem prejudicar a produção de alimentos e a preservação dos biomas. Temos também água doce em abundância, recurso estratégico que se torna crescentemente escasso. Nosso potencial de geração de energia solar não tem paralelo no mundo. A biotecnologia brasileira possui um futuro imenso. Enfim, temos vantagens comparativas inigualáveis. Senhora Presidente, tais vantagens comparativas e a nossa condição de país emergente, que caminha a passos largos para se tornar a quinta economia mundial, nos permitem exercer forte liderança nos debates ambientais mundiais. Com efeito, o Brasil tem a dupla condição de país que se torna cada dia mais próximo das grandes nações desenvolvidas, mas que, ao mesmo tempo, ainda tem de enfrentar os desafios de se desenvolver de forma plena, econômica e socialmente. Essa situação híbrida facilita a negociação com todos os atores. O Brasil se recusou a assinar a declaração aprovada na Conferência do Clima em Nova York, que propõe o desmatamento zero até 2030. O encontro foi na ONU com 120 líderes mundiais, mas quem chamou a atenção mesmo foi um poderoso nas telas do cinema. O ator Leonardo DiCaprio pediu que os políticos parem de encarar as mudanças climáticas como ficção e tomem medidas urgentes para combater o que, para ele, é o maior desafio na nossa existência. Reino Unido, Alemanha e Noruega se comprometeram a doar nos próximos anos o equivalente a 2 bilhões e 700 milhões de reais para países que contenham o desmatamento. O presidente da França anunciou a contribuição de $1 bilhão ao Fundo Verde, criado para enfrentar as consequências do aquecimento global. Já o presidente americano Barack Obama assumiu a responsabilidade de seu governo e também pressionou a China a tomar atitudes. Segundo ele, os países têm que deixar de lado as velhas diferenças. Um dos principais resultados da reunião aqui nos Estados Unidos é a Declaração de Nova York. O documento propõe reduzir pela metade o corte de florestas até 2020 e zerá-lo na década seguinte. Com esta medida, até 8 bilhões de toneladas de CO2 deixariam de ser liberadas para a atmosfera. É o equivalente a retirar 1 bilhão de carros das ruas até 2030. A Índia e a China, dois dos maiores poluidores do mundo, alegaram que o texto afeta o crescimento. O Brasil, dono da maior floresta tropical, não assinou o acordo, sob a alegação de que o texto não diferencia o desmatamento legal do ilegal. Boa tarde. Queridos, eu escolhi esse vídeo para passar para vocês a ideia de como o meio ambiente não é levado a sério pelo planeta, principalmente se tratando dos políticos brasileiros. Observem que no vídeo inicial, um senador em 2011 tece centenas de elogios
as condições naturais, a possibilidade de energia eólica, que é a energia da força dos ventos. Aliás, senador, Cabral já fazia isso, já usava a força dos ventos, foi assim que ele chegou aqui, mesmo que tenha sido por engano. Fala-se muito que nós temos água em abundância, rios maravilhosos. Só que o Brasil, observa-se em 2011, ele faz um discurso voltado a presidente, que não sei por que gosta de ser chamada de presidenta. Eu, como procuro falar o português, ou pelo menos tento falar o português correto, que é uma língua muito complexa, a chamo de presidente. E quando ele faz esse discurso, por um momento até bastante eloquente, um discurso convincente, um discurso com conteúdo. Só que, se nós pararmos para observar, em 2014 o Brasil simplesmente não assinou um tratado pelo desmatamento. Ou seja, 3 anos depois, a ação foi completamente diferente do discurso. Onde eu quero chegar com isso? Que toda vez que ele quer o teu voto, ele faz aquele discurso. E toda vez que ele não precisa mais do seu voto, ele comete aquela ação. Queridos, chega a ser enganado. Nós estamos dentro da COP20, que em função de vários problemas, de várias operações Lava Jato, de vários escândalos na Petrobras, quem sabe do metrô de São Paulo, está passando desapercebido. Será, caro telespectador, que o amigo sabe o que significa COP20? Ou as emissoras preferem passar programações que não te esclareçam sobre o assunto? O mundo teve 4 grandes conferências. Estocolmo, 1972, Rio de Janeiro, na Eco 92, Joanesburgo, 2012, 2002 e Rio +20, em 2012. Essas conferências tratam dos assuntos globais, dos assuntos de problemas ambientais sob um âmbito global. COP significa, telespectador, Conferência das Partes. No início, ela foi realizada a cada ano. De 1995 para cá, ela é realizada a cada 2 anos. Pasme, telespectador. Falta um dia para terminar o COP20, que está sendo realizado em Lima, no Peru. E muito poucas emissoras de TV tiveram a audácia, a coragem de falar algo sobre esse evento que trata simplesmente de como vai ser a ação do clima com relação ao planeta. Lógico que o fenômeno chamado Operação Lava Jato, nós temos que saber o que está acontecendo, mas também precisa ser divulgado para o público o que significa um evento dessa magnitude. Só para você ter uma ideia, o presidente mexicano ontem doou ao Fundo Verde da ONU 10 milhões de dólares, prevendo acúmulo de capital para ações preventivas com relação aos problemas do clima. Porto Alegre, excesso de chuva. Rio de Janeiro, excesso de calor, sensação térmica 46 graus. São Paulo, ausência de chuva. Manaus, rios em alta, em cheia, quando deveria já estar vazios. Ou melhor, vazios não, errei o termo, me desculpem. Quando era para estar com seu nível normal. Fora outros e outros problemas de ação do homem, de ação das mudanças climáticas. E nós ainda continuamos roubando a Petrobras, a maior empresa que esse país tem. Nós, quando eu digo, é o Brasil. Lembrem-se, esses homens que estão na Petrobras não foram indicados por mim, não foram indicados pelo Mico Leão Dourado, não foram indicados por você, telespectador. Eles são indicados por outros políticos. Quem sabe você não votou neles? Queridos, o encontro que está acontecendo hoje no Peru e termina amanhã, ele trata-se de um encontro capaz de modificar as ações do homem. Sim, porque antigamente se falava muito em prevenção ambiental, né? Tem muito ambientalista, muita gente que diz que conhece de meio ambiente. E eu acho até legal isso, porque quanto mais gente falando de meio ambiente, mais interessante fica a situação, melhor é o fórum, melhor é o embate, maiores são as discussões.
Só que o COP20, que é a Conferência das Partes número 20, ela não trata só da preservação ambiental. Ela trata da preservação, da mitigação, ou seja, de como resolver o problema do impacto, pasme, telespectador, e como o ser humano, a fauna e a flora vai se adequar para esses impactos ambientais. Que na cabeça das pessoas que discutem o COP20 já são impactos ambientais irreversíveis. Porque partindo do pressuposto de que eu tenho que me adaptar a algo, é sinal que esse algo já aconteceu. As mudanças climáticas, elas são mais do que reais, elas são perceptíveis e não podem ser jamais abatidas ou deixadas de lado por outro fenômeno chamado roubo da Petrobras, desvio de verba ou, quem sabe, uma partida de futebol. Nós estamos lidando com a maior das mudanças climáticas de todos os tempos. Se nós conseguirmos até o ano de 2100, é lógico que eu não vou estar aqui para falar sobre isso, mas o seu filho, o seu neto, vai estar. Se nós conseguirmos reduzir a temperatura do planeta em 2 graus, temperatura média, que parece uma coisa tola, já significa um grande avanço do ser humano. Mas dados precisos, estudos, dizem para a gente que o máximo que nós vamos conseguir, por mais que essa pessoa que está aqui falando o tempo todo sobre isso, fale, e que você, telespectador, absorva, e que o planeta tome providências para isso, o máximo que nós vamos conseguir é chegar aos 4 graus de aumento de temperatura até 2100. E estudos apontam que se nós chegarmos a 6 graus, será a extinção do planeta. Muito boa tarde, está no ar o programa Cidade Sustentável. Boa tarde, Cabo Frio, boa tarde, Brasil, boa tarde, região dos lagos. O programa Cidade Sustentável, ele tem como meta exatamente esclarecer a questão sustentável para vocês. Quando a gente fala em conferência das partes, conferência da ONU, nós estamos simplesmente falando em pessoas que tomaram providências para fazer com que o mundo, estão tentando tomar providências para fazer com que o mundo melhore. Então, para você ter uma ideia, o mundo inteiro hoje, a nível ambiental, ele está reunido no Peru. Daqui a um ano, vai estar reunido em Paris. Para quê? Para tratar das ações do clima. Hoje, por exemplo, tivemos o discurso da ministra Isabela Teixeira, onde a ministra do Meio Ambiente, onde ela coloca algumas questões interessantes até, onde ela divide isso em 3 classes. O mundo, ele era dividido em 2 classes com relação a problemas climáticos, que era o protocolo de Kyoto, né? Protocolo que foi criado em 1997. Essa é aquela pergunta do concurso, querido. Então, o protocolo Kyoto foi criado em 1997 com a função de pegar alguns países e controlar as emissões de gases de efeito de estufa. O que são os gases de efeito de estufa? O CO2, que é o dióxido de carbono, e alguns outros gases mais, com destaque para o CO2. Só que, pasme, telespectador, isso foi dividido em 2 anexos, lá em 1997. Anexo 1, países produtores, exportadores, grandes países como Estados Unidos, Rússia e outros mais. A Europa, que é chamado anexo 1. E o outro grupo é o não anexo 1. Esse grupo não anexo 1 encontra-se Brasil, China, encontra-se Paraguai, Uruguai, Argentina e algumas ilhas. O que está acontecendo hoje? O que aconteceu com esse protocolo de Kyoto? Os Estados Unidos simplesmente não assinaram. O protocolo ele entraria em vigor, quando 55% dos países capazes de poluir 55% do planeta assinassem esse tratado. Porque não tem por que o Paraguai assinar um tratado quando o maior produtor
de CO2 do planeta não quer assinar. Então isso não é protocolo, isso é massacre. Esse protocolo começou em 97 e só veio ser assinado e posto em prática em 2005 com a entrada da Rússia através do presidente Vladimir Putin. E aí sim o protocolo conseguiu 55% de países integrantes do protocolo com 55% de poluição através do CO2. Isso é para se ver que o mundo é complicado. Não é só nós brasileiros que somos complicados. O mundo é complicado. E hoje a Isabela Teixeira faz uma outra proposta. Que países do primeiro mundo, esses países grandes produtores, eles tenham uma ação de fomentar tecnologia em outros países. Isso já existia no protocolo de Kyoto através do tão famoso crédito de carbono, que um dia eu explico para vocês o que é. Não vai dar tempo, senão os amigos aqui não vão conseguir falar o que tem para falar para vocês hoje, que é algo de muito importante que nós preparamos. Mas existe um terceiro bloco que a Isabela Teixeira coloca, que é o bloco das ilhas e dos países que estão fadados ao esquecimento. Existem países que estão fadados a desaparecerem, em função da elevação do nível do mar, em função, obviamente, das mudanças climáticas. E esses países de terceira geração, digamos assim, com nível de poluição, eles receberiam esses investimentos dos grandes países para que ele tivesse algumas ações de mitigação. E hoje, para nosso maior desespero, para quem entende de meio ambiente, de adaptação. Ou seja, nós estamos nos preparando para adaptar-nos às tragédias climáticas que estão às portas e que ninguém consegue mais encobrir de vocês. Mas por que tragédias como essas que vêm acontecendo, elas simplesmente se dão embaixo dos nossos olhos? Porque as leis são ignoradas, as normas são ignoradas, as precauções são ignoradas. O ser humano, às vezes, na sua grande vontade de crescer e se desenvolver, esquece que está desenvolvendo sozinho e deixou para trás a responsabilidade social e deixou para trás a preservação ambiental. Querido, crescer sem responsabilidade social e sem preservação ambiental é estar na contramão da história. Por isso que hoje eu trago aqui o programa dois amigos, dois homens que são especialistas em licenciar, em te documentar, em te validar com relação a algumas obras, a alguns estabelecimentos, a alguns empreendimentos sustentáveis. Porque o empreendimento hoje que não for sustentável, ele foi feito para você morar dentro dele. Quem quiser crescer hoje com um empreendimento, ele não pode ficar na zona de conforto. Ele tem que ter algumas certificações. Óbvio que para ele ser erguido já precisa do licenciamento. Mas existem algumas certificações a mais, como por exemplo, um sistema de gestão ambiental, que é o ISO 14001, como por exemplo o sistema LEED, que é liderança, desenvolvimento e energia, o sistema americano, e como a certificação do Grupo Aquos no Brasil, que vai dar um diferencial para você como empresário, para você como empresa, para você como instituição, romper até mesmo barreiras de mercado. Bom, eu trago aqui hoje no programa o Rogério Paulino Lopes, que é morador de Cabo Frio, não é conterrâneo, porque eu nasci em Caxias, ele nasceu em Jacarepaguá, e trago eles aqui no Cidade Sustentável. Primeiramente o Rogério, para dar boa tarde para você, telespectador, naquela câmera que está ali, Rogério. Boa tarde. Primeiramente, obrigado ao senhor Charles Domingue por nos trazer aqui no programa para falar sobre o nosso trabalho. E toda a população de Cabo Frio, agradecer o momento que estamos aqui. Meu nome é Rogério, sou documentalista federal, atuante também na área ambiental. E a minha vida, eu fui supervisor da RICA, trabalhei na empresa Futuro como supervisor, trabalhei na Rede Globo e sou formado pelo CRDD-RJ como documentalista federal. Então, meu amigo André aqui também, que... Bom, deixa que o André apresenta. André Luiz de Lima, morador de Cabo Frio, nascido em Caparaó, Minas Gerais. Correto. André vem da terra boa, né, André? Terra da montanha, terra do café. Dá boa tarde para o telespectador da Cidade Sustentável. Gostaria de dar boa tarde a todos que nos veem, que nos assistem. Agradecer ao Dr. Charles pela oportunidade que ele tem nos dado nessa hora, né? De poder divulgar para os cabofrienses o trabalho que a gente tem feito e pretende realizar mais na área do licenciamento ambiental na cidade.
né? Porque a gente vê aí que existe a exploração e que às vezes por ignorância não está sendo feita o licenciamento conforme devido pela lei, né? André e Rogério, Rogério, quanto tempo você tem na cidade? Na cidade eu tenho 7 anos. Tem mais tempo que eu. 7 anos em Cabo Frio, eu vim para essa cidade, abracei, cheguei aqui, não saí mais. E cada vez mais me encanto com as belezas da cidade e com a população. É uma cidade que a gente tem que trabalhar para melhorar muito, mas com certeza não vamos chegar ao nosso ideal. André, tem pouco tempo que você está aqui, né? Residindo 3 meses, né? Uhum. Tem 3 meses que eu estou em Cabo Frio, morando, mas sempre visitando, né? De 3 em 3 meses, 4 em 4 meses, a gente sempre visitava a cidade. Como é que vocês chegaram a essa conclusão? A gente vai falar um pouco sobre o que você... Em primeiro lugar, o que é um documentalista, Rogério? É aquele profissional que representa seus clientes junto aos órgãos públicos, com licença, alvarás, documentação. Isso é um documentalista. Nós trabalhamos com 15 áreas, mas uma área que nós estamos atuando e gostamos é a área ambiental. É uma área que a gente atua bastante. E o documentalista é isso, né? É licença, documentação. Precisa de curso para isso ou você simplesmente fala, faço o documento, faço o licenciamento? Nós somos formados pelo CRDD-RJ, somos registrados por um conselho, um conselho que tem evoluído cada vez mais. Antigamente atuava numa área só, mas agora está atuando em 15 áreas e a intenção é mais áreas. E o meio ambiente é um foco que está se tornando cada vez maior e melhorando, né, a situação das pessoas que atuam nela. Talvez pelo, assim, opinião minha, né, o meio ambiente hoje ele tem uma série de leis. Aliás, você tem lei para tudo no meio ambiente hoje, né? Em se tratando de Brasil. E a gente pega por tabela algumas leis que são do exterior e chegam aqui. Por exemplo, eu vou trabalhar numa multinacional. Então eu estou sujeito, telespectador, né? Eu digo porque eu trabalho em algumas empresas também, né? A gente faz consultoria também. Eu estou sujeito, quando eu entro dentro dessa multinacional, é óbvio que eles estão em território brasileiro, mas nós estamos sujeitos às normas deles. O exemplo está aí a Petrobras, você tem que fazer um monte de coisa. Apesar da Operação Lava Jato, né? A gente está aqui tratando de questão técnica, e a exigência é muito grande para entrar ali, né? Então, nós precisamos nos adequar. E aí que vocês entram, né? Com as certificações, creio eu, né? Com as certificações, com as validações. Na verdade, as pessoas ainda olham o meio ambiente como uma florzinha, como algo... Hoje em dia tudo é meio ambiente, nós respiramos o meio ambiente. E nós estamos numa área privilegiada, a região dos lagos é uma área privilegiada, com o meio ambiente ainda está praticamente, sim, quase intacto em muitas áreas. E cada vez mais a gente tem que ficar atento a isso, porque as pessoas que estão degradando, que estão poluindo as lagoas, as pessoas que estão jogando detrito nas salinas, isso daí é crime, e crime tem que ser punido. Por isso que nós vamos, na situação, nós vamos caminhar as pessoas para fazer legalizações, documentações, para ficar legal com a lei. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois, eu não sei qual dos dois vai me responder. Ainda em cima das leis, o Brasil tem um monte de lei, tem Política Nacional de Recursos Hídricos, Política Nacional de Resíduos Sólidos, mesmo que não funcione direito, mas tem. Nós temos o Plano Nacional de Saneamento Ambiental, nós temos leis estaduais e municipais de todas as formas para dentro do meio ambiente. Em se tratando de meio ambiente, o que vocês encontram mais com relação às leis? É o licenciamento, é o TOGA, o que é? Licenciamento ambiental, a lei 6.938/81, em seu artigo 10, ela diz que o procedimento administrativo pela qual o órgão ambiental autoriza a localização, instalação, ampliação e operação de empreendimentos e atividades utilizadoras dos recursos ambientais, considerada efetiva ou potencialmente poluidoras, junto ao órgão estadual competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente, SISNAMA e do IBAMA, sem prejuízo de outras licenças exigíveis. Deixar só para o cara, para o telespectador, que a gente fala às vezes algumas siglas, né? E o programa Cidade Sustentável, ele tem como função, o Rogério, o André, é sempre esclarecer, né? Certo. A gente fala, porque é um órgão pertencente ao SISNAMA. O telespectador, alguns já sabem, né? Mas o que é o SISNAMA? Agora embolou minha cabeça. Na verdade, telespectador, o SISNAMA é Sistema Nacional de Meio Ambiente. A composição do meio ambiente no Brasil e no mundo, ela tem uma certa teia, né? Alguns órgãos vão dando satisfação a outros órgãos.
Então, o Sistema Nacional de Meio Ambiente, que é o SISNAMA, ele é composto primeiro pelo Conselho do Governo, ou seja, o Presidente da República. Ele recebe informações, pelo menos deveria receber, de tudo que está acontecendo, através de uma sequência lógica. Mas para se fazer isso precisa de normas. Quem cria as normas? O CONAMA, o Conselho Nacional de Meio Ambiente. Então eu tenho o presidente, embaixo dele as normas, o CONAMA, que é o órgão consultivo. Aí sim aparece o Ministério do Meio Ambiente, hoje representado pela ministra Isabela Teixeira. Abaixo, se me permite esclarecer, André, se me permite esclarecer, Rogério, abaixo da ministra, ou nesse caso da ministra, vem o IBAMA, que muita gente fala, eu quero falar com o IBAMA, às vezes o IBAMA não está nem para você, porque a área não é jurisdição dele. Abaixo do IBAMA, os órgãos estaduais, no nosso caso, INEA, no caso de Minas, a FEAM, terra ali do meu amigo André, no caso de Brasília, CETESB, CETESB São Paulo, CAESB lá em Brasília e outros órgãos mais, e no final da cadeia, o município, aí vem a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Então, esses são os caminhos que são percorridos para ver o nível de complexidade que é tirar um documento. Não é uma coisa tão simples assim, tirar um licenciamento. Fala um pouco para a gente disso. Inclusive, seu Charles, o maior vilão disso tudo é o empreendedor, porque o empreendedor, ele quer ganhar o dinheiro dele, mas ele não está se preocupando com as leis ambientais, degradando, utilizando os recursos hídricos ilegalmente, entendeu? Poluindo os recursos hídricos. Então a gente tem que sempre bater na tecla que o empreendedor, ele se move, porque ele que faz ficar sustentável, mas ele não se limita a fazer as licenças ambientais, a procurar os órgãos ambientais. Ele se preocupa de montar a empresa, mas não se preocupa futuramente que pode ser prejudicial a ele mesmo e à população. Na verdade, bom, eu vejo assim, a gente vê muita coisa por aí, eu acho que muito por falta também, é lógico que existe o lado predador do ser humano, né? Eu quero porque eu quero, porque eu quero. Mas existe também o lado da falta de conhecimento. Muitas das vezes você vai no cliente, ele não sabe nem que aquilo existe. Inclusive, há pouco, nós estamos rodando muita região, nós fomos na região lá de Monte Alto, que é a região de Monte Alto, e nós vimos o que está acontecendo lá. Um lado da água está cristalina e o outro lado da água está com cheiro de fósforo, porque as pessoas estão fazendo o esgoto do lado do poço artesiano. O que está acontecendo? Eles estão tendo água de má qualidade, e má qualidade as pessoas estão consumindo aquela água. Isso daí é degradação, isso para mim é crime. Isso aí tem que acabar. Deixa eu te fazer uma pergunta, você que lida com documento, vamos partir um pouco mais para a prática. Você já tem 7 anos em Cabo Frio, nós temos uma cidade que é um paraíso, né? É um paraíso. Uma área que carece de uma proteção ambiental, de uma vigilância ambiental maior. Essa degradação, você acha, a seu ver, pode ver, a especulação imobiliária, a falta de fiscalização ou o problema é de quem está licenciando? Quem está licenciando, por enquanto, ninguém licencia nada, porque a maioria das pessoas que não tem licença. As duas anteriores eu falo que você fala que não tem licença, vamos esclarecer. Você fala de quê? De muita coisa, por exemplo. Dê exemplo. Os poços artesianos aqui, utilizar o recurso hídrico sem licença é crime ambiental. Ninguém é que tem licença para usar os poços artesianos, os recursos hídricos. Eu acredito que nem as empresas, nem as casas, da maioria aqui daqui da região. A gente vai falar um pouco mais de poços artesianos no segundo bloco, mas deixar claro que o doutor Zé Geraldo esteve aqui semana passada no programa e falou para a gente o seguinte: de acordo com a Política Nacional de Recursos Hídricos, vou pegar a fala do doutor Zé Geraldo, meu amigo Zé Geraldo, que deve estar aí olhando a gente, de acordo com a Política Nacional de Recursos Hídricos, a água é um bem natural dotado de valor econômico, ela está no seu artigo 1º isso. Porém, lá também diz que água é um bem a ser explorado pelo Estado e pela União. Então, quando eu vejo agora o Rogério falar para mim que ninguém tem licença para poços artesianos, a gente tem que saber dividir isso. É essa divisão que eu vou fazer agora no segundo bloco do programa. Por quê? Qual água de poço que realmente eu preciso licenciar? O que é um poço? Você sabe o que é um poço, telespectador? Você sabe como é que se você tem realmente um poço na sua casa, um poço artesiano? E se tem um poço artesiano, você precisa licenciar? Você não precisa? Aonde entra a sua obrigação de licenciar
e onde entra o Estado permitindo você usar. Isso é uma questão, o André, que a gente vai deixar no segundo bloco, que tem 1 minuto, né? Mais para acabar o bloco. Isso é uma questão que precisa ser muito bem colocada, porque nós estamos numa região onde, até alguns anos atrás, não que a água seja de excelente qualidade, não é isso, mas até alguns anos atrás, nem água tinha. Então isso causou uma demanda muito grande, uma busca muito grande causou uma grande serrapelada por busca de poços artesianos, se é que o telespectador entende onde eu quero chegar. Pela necessidade também. Sim, mas só que a necessidade doméstica é uma coisa. Será que a necessidade industrial é a mesma coisa? A gente volta já no segundo bloco. O Rogério e o André vão esclarecer isso pra gente. É só um minutinho e a gente já volta. Ainda não é possível precisar quantos poços tubulares foram abertos em condomínios de Teresina, mas de acordo com a AGESPISA, 102 devem ser interditados porque seriam utilizados para o consumo humano, quando a liberação para a área urbana de Teresina é apenas para uso em atividades externas. A justificativa da empresa é que existiriam distorções no consumo da água, provocando prejuízos. O pedido já foi encaminhado à Agência de Regulação de Serviços Públicos de Teresina, mas a responsabilidade é da CEMAR, que também faz a fiscalização. Há uma lei estadual que regulamenta a abertura de novos poços tubulares. Eles só podem ser abertos onde a água não chega, mas na prática isso nem sempre acontece. O licenciamento e a outorga para o uso da água é dado pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Se esses poços tubulares forem abertos de forma indiscriminada, podem se repetir problemas graves, como os que ocorreram na rua Simplício Mendes. O asfalto cedeu por causa de um poço irregular. Como nós temos grandes cavernas subterrâneas em Teresina, que são sustentadas pela água, se você tira a água em demasia, você prejudica o meio ambiente, prejudica a coletividade como um todo e também deixa de levar em conta que a água subterrânea é um recurso estratégico. De acordo com o IBGE, apenas 17% do sistema de abastecimento de água em Teresina tem rede de esgoto. Os poços tubulares estariam sendo utilizados para o abastecimento humano e o valor da tarifa em alguns condomínios teria caído pela metade. Nós temos que pensar na água pensando no futuro. Portanto, só deve se usar da água subterrânea quando se esgotar as outras formas de acesso à água. Estamos de volta pela Jovem TV Cabo Frio, canal 8. Só não é para todo o Brasil porque a nossa internet ainda não está funcionando, senão seria. Mas a região dos lagos, tem gente aqui que, por incrível que pareça, está me acompanhando de Iguaba. E um abraço ao amigo Paulo Jordão. Paulo, eu não pretendo trocar a caneca, não importa a divisão, eu continuo sendo Botafogo. Sabe por quê, Paulo? Porque o meu amor não é pela Série A, Série B, Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro, seja lá qual a série. O meu amor é pelo Botafogo. Não sou gremista, mas até a pé iremos aonde o Botafogo estiver. O hino no Grêmio canta um pedacinho assim. Tá bom, Paulo? Fica com a sua caneca do Flamengo em casa, que é melhor. E continua ligado aí no programa Cidade Sustentável, que é mais interessante do que você falar de futebol comigo. A gente estava falando aqui de poços e eu discordo dessa matéria, telespectador. Muita coisa que foi falada ali. Primeiro, na Política Nacional de Recursos Hídricos também existe um parágrafo que fala para a gente o seguinte: na ausência de água potável, água para consumo humano, ou na escassez de água, a prioridade é o abastecimento humano e a dessedentação de animais. A gente tem que ser muito
meticuloso quando a gente se trata de água potável, de água para consumo humano. Eu vi ali a pessoa falando o seguinte, o secretário de Meio Ambiente. Tem coisas que passam pela cabeça do secretário. Às vezes, secretário de Meio Ambiente, juiz de futebol e torcedor do Flamengo, a gente não sabe o que passa na cabeça. Ele disse que só vai usar água de poço quando acabar a água potável no local, no caso de Teresina. Caro secretário, desenvolvimento sustentável significa prever o hoje para que se tenha amanhã. Quando o senhor abre um discurso dizendo que se a água acabar, o senhor usa água de poço, já significa que você não tem prevenção nenhuma. O seu plano de segurança hídrica está furado. Você não sabe a quantidade de água que você tem, não sabe quando vai durar e para quantas pessoas você vai abastecer. Água de poço não é isso. Lençol freático tem que ser estudado, ele tem que ser melhor avaliado. As pessoas têm a mania de dizer que a água de lençol freático, que é a água do poço, é uma água de qualidade ruim. Lê do engano. Muitas das vezes a qualidade é muito melhor. A questão é, quem perfurou o teu poço não perfurou o teu poço na profundidade suficiente para atravessar a rocha impermeável. A água de poço é um sanduíche entre a rocha impermeável, fica um monte de terra, solo, zona que nós chamamos de zona freática, a rocha permeável, que é onde a água percola, infiltra, rocha que é selada ou selante, e no meio fica esse sanduíche. Esse sanduíche é água, ali é o aquífero. Isso não é um rio que passa embaixo da terra. É um aquífero que penetrou e ficou ali alojado. Então, se você não perfurar aquilo ali e não chegar a determinada profundidade, muito provavelmente você perfurou água de infiltração. Aí a água tem qualidade ruim, é uma poça que está acima da zona freática, ela está acima da rocha impermeável, então ela não é uma água que foi filtrada. Por isso que a água tem gosto e muitas das vezes você pode até, não sei se eles já viram esse caso, você pode até pegar infiltração de esgoto. Isso aí. Dependendo de onde você pega isso. Então tem que tomar um pouco de cuidado. Viu bastante isso. Temos que tomar um pouco de cuidado quando a gente fala que água de poço não se deve usar. Rebaixamento de lençol freático é uma outra coisa. E mais uma vez, caro secretário de Meio Ambiente, estadual de Meio Ambiente do Piauí, que foi nomeado aí provavelmente pelo governador. Existe uma coisa que o senhor deveria ter estudado para sentar nessa pasta e segurar essa pasta de tamanho peso, chamado recarga de aquífero. Recarga de aquífero hoje ele é utilizado pelo mundo, onde se o seu aquífero ele está solapando, o senhor tem que fazer um estudo de impacto ambiental para promover uma recarga de aquífero. Qual recarga? Água pluvial, obviamente água de chuva, até um reuso de água servida, tratada em algumas etapas, que eu não vou aqui definir quais são, para recarregar esse seu aquífero. Se o seu aquífero está tendo invasão salina, que nós chamamos de intrusão salina, da mesma forma, ou suspende a extração de água, ou recarrega o aquífero de alguma forma. Tá bom, secretário? Pena que você não está vendo esse programa, né? É assim que funciona essa coisa chamada meio ambiente. Ela é uma ciência, ela é uma cadeira multidisciplinar. Nós temos que entender de tudo um pouco, mas nós nos especializamos em alguma coisa. Não dá para ser clínico geral e querer falar sobre o meio ambiente. Antes de eu passar para o Rogério falar sobre o poço, eu vou pedir aqui uma imagem. Eu tenho um convite a fazer para vocês, um anúncio muito legal, que eu fiz semana passada e vou refazer. E vou pedir para botar no ar aqui aquela imagem da camisa que estava com o Vitor. Pode ser? Eu consigo essa imagem? Que, na verdade, ali está, né, o Superarte, que é um convite do segundo Superarte. Na verdade, eu recebi aqui, né, o prefeito da cidade de Cabo Frio, o senhor Alair Correia. Um abraço ao prefeito Alair Correia. E a Secretaria Municipal de Assistência Social, através da Carolina Trindade Correia, a secretária, através do Departamento de Apoio à Pessoa com Deficiência, tem a honra de convidar a Vossa Senhoria para participar da abertura da segunda Superarte. A Superarte vai ser realizada onde? Ela vai ser realizada no dia 11 de dezembro, começa hoje, às 19 horas, no Centro de Artes Visuais. Os trabalhos, hoje é a inauguração, é a abertura da Superarte, os trabalhos ficarão 12, 13 e 14 de dezembro, das 17 às 22 horas. Então, está feito o convite. Semana passada falamos aqui, volto a falar, o pessoal da DAPED esteve aqui no programa, trouxe trabalhos maravilhosos. Compareçam, prestigiem esses artistas, essas pessoas que são pessoas que muitas das vezes não são vistas, são pessoas que não têm deficiência alguma.
elas têm alguma dificuldade de mobilidade. E nessa dificuldade de mobilidade, eles criam artifícios, treinamentos, conceitos, para que eles consigam fazer peças maravilhosas, fabulosas, que vai impactar você, a sua família e também vai adornar a sua casa, tá bom? A segunda Superarte, mais uma vez eu vou informar, a segunda Superarte ela será realizada hoje, 11 de dezembro, às 19 horas, a partir das 19 horas, fica exposto dia 12, 13 e 14 as peças. Isso se dá no Centro de Artes Visuais de Cabo Frio. Estou olhando assim porque eu volto a falar, eu estou sem óculos e é um problema. Tá bom? Tá dado o recado. André, Rogério, Poço Artesiano. A cidade tem outorga? E o que é outorga? Sr. Charles, eu gostaria, em primeiro lugar, de abrir um parênteses aqui para te reprovar aí numa palavra que o senhor disse. Pois não, do ponto de vista pessoal. Não só um parente, como uma chave e um colchete também. Referente ao que se passa na cabeça dos flamenguistas, o senhor está errado, muito errado. Agora, mas e do secretário do Meio Ambiente e do juiz de futebol? Correto. Só do flamenguista. Tá bom. Quanto aos poços, é o seguinte, o que a gente vê muito na região, como o senhor disse, é a respeito de profundidade. Na verdade, o que a grande maioria da população que busca água para sustento doméstico, eles não estão furando poços artesianos, e sim semi-artesianos, como o senhor disse, que nem atinge o lençol freático. Né? Estão pegando água de acumulação da chuva, água infiltrada. Mas existem também empreendimentos, né, que, ao contrário, sim, utilizam poços artesianos e, até onde a gente sabe, não devidamente licenciados. Mas estamos aqui para oferecer a quem não tem, ou por negligência, ou por não saber o que a lei diz a respeito, a gente está aqui para oferecer essa opção para as pessoas, de que legalizem esses empreendimentos, porque, na verdade, é muito bom ele não depender exclusivamente da companhia que fornece água, porque no verão dá superlotação, falta água e tudo. Mas, na verdade, aquela água que ele está explorando, como o senhor disse, a água é um bem comum de valor econômico. Ele tem que pagar por aquilo e aquele poço que ele usa, seja num hotel, num restaurante, numa pousada, o que quer que seja a atividade dele, um lava-jato, não sei, tem que estar devidamente licenciado e dentro das normas técnicas, né, que a lei exige, com certeza. Além das multas que podem pesar muito no bolso, porque a pessoa que está utilizando um recurso desse, adequadamente, por ela e não está legalizada, quando você é legalizado, você tem um suporte técnico de um químico, entendeu? De uma pessoa especializada que vai fazer o melhor para você. Além de que você está dentro da lei, você não está ilegal. Porque a pessoa, quando está ilegal, a pessoa não pode reclamar de nada, não pode exigir nada, e por aí vai. Então, a nossa função aqui é isso, é mostrar para a pessoa que a pessoa é legal, a pessoa tão legal, tão dentro da lei, a pessoa vai ter as empresas, por exemplo, pousada, empresa, todas as pessoas que estão usando aí o recurso hídrico ilegalmente, é bom a pessoa parar e pensar um pouquinho, que é muito bom a pessoa fazer documentação, ser legalizada. Ela sofre fiscalização de quem, o Rogério e André? Aos órgãos competentes que tem que fiscalizar, né? A água é um bem, a água obviamente que o município ele pode fiscalizar. Que aqui, seu Charles, na verdade, não há fiscalização. Por enquanto não abriram o olho em relação a isso. Eu acho que só vai fiscalizar depois que estiver tudo ruim, a água estiver toda poluída, as pessoas, todo mundo está usando, juntar água de fossa com água, com os lençóis freáticos, aí vai ter fiscalização. Mas aí por que não tem fiscalização? Você atribui ao quê? A fiscalização deveria ser, obviamente, municipal, levando em consideração que a água é um bem de domínio público do Estado e da União. Então, deveria ter uma fiscalização também do órgão ambiental, que é o INEA. A que se deve, só que o INEA ele pode repassar para o município... Eu atribuo essa falta de comprometimento do órgão de fiscalizar, porque não está fiscalizando, a gente não sabe por quê, mas tem que fiscalizar. Isso é lei. Isso é lei. É uma lei estadual, realmente você tem outorga. Agora nós chegando a um âmbito maior, que é o âmbito das indústrias, como é que vocês são recebidos nas indústrias quando você fala, ei, indústria X, Y, Z, você precisa outorgar o seu... Outorgar é uma concessão, telespectador. O que acontece? Eu tenho uma água embaixo do meu subsolo que eu quero
trabalhar essa água de alguma forma, mas a partir do momento que eu pego essa água e coloco no meu processo como insumo industrial, como processo industrial, eu tenho que pagar por ela como você pagaria a água da Prolagos. Então é covardia. Eu tenho um poço, trabalho com a minha água de poço e todos os meus insumos estão em cima de uma água de um poço, né? Na maioria das vezes um poço que chamam artesiano, mas na verdade não existe poço artesiano. Poço artesiano é uma coisa totalmente diferente, né? Na verdade o que existe são poços tubulares profundos. Você extrai essa água do poço, usa no seu processo industrial, não paga R$1 de imposto. Isso não é covardia? Inclusive, já aconteceu da gente conversar com pessoas de empresa, a gente não quer que citar nomes, claro. Dizendo, não, ultimamente eu não tenho usado mais esse recurso, eu tamponei. Que é outro crime, eu tamponei, botei terra em cima do poço, não estou usando mais, estou usando a água da Prolagos. E aí, o tempo que ela utilizou e a maneira que ela tamponou, tinha um técnico ali para ver se realmente ela estava correta? Não é só fechar o poço, né? Você tem procedimentos. Até porque é aquilo que nós falamos e o especialista ali dessa matéria ele tem razão. Você tem água e embaixo dessa caverna ela é alicerçada com água. Você tira a água até um certo tempo. Das duas, uma. Se você impermeabilizou o solo, não vai filtrar mais água. Se você não impermeabilizou, você pode completar o lençol freático. Se não, se você tirar muita água disso aí, entra água do mar. E você ainda salga teu poço. Você ainda contamina o lençol do vizinho, que às vezes está licenciado. Seu Charles, o senhor tem um conhecimento muito grande, a gente admira esse conhecimento do senhor. Nós estamos aqui em cima do barril de petróleo, porque a água hoje em dia está valendo ouro, está valendo... Você vê como é que está a situação de São Paulo, de muitas cidades do interior de Minas Gerais, está sem água. E nós aqui temos vários temos nossa água de Jatunaíba aí, temos nossos lençóis freáticos. Se a gente não valorizar isso aqui, quem vai valorizar? Daqui um dia nós estamos igual São Paulo aí, não tem água nem para tomar banho. São Paulo é verdade, hoje não tem água. Isso é verdade, né? Não, eu acho assim que é uma coisa interessante que você tem que trazer. É importante o ser humano saber que o meio ambiente tem fases. E uma dessas fases do meio ambiente, telespectador, é exatamente você ser legal. Não dá para fazer o que é ilegal. A gente vê, por exemplo, muita gente reclamando da construção das dunas do Peró. Por que às vezes eu evito falar? Porque eu até falei no programa do dia hoje, não é que eu evite falar, eu não quero dar opinião. Sabe por quê? Imagina, telespectador, você leva seu filho no médico, e o médico, você fala que ele está com uma dor de cabeça, e o médico fala o seguinte para você, telespectador: eu acho que vou dar um ácido acetil salicílico para ele com S. Você vai ficar assustado, apavorado e falar: que médico é esse que acha? O médico tem que ter certeza. Eu conheço estudo de impacto ambiental daquela área. E eu não quero dar minha opinião, porque se eu der minha opinião, eu vou dar opinião emocionada. Porque ali é uma área de proteção. Mas quando eu me deparo com licenciamento ambiental, alguém fez aquilo, alguém escreveu aquilo. Um colega escreveu, assinou, um geólogo assinou, um biólogo assinou, um químico assinou, um gestor assinou. O que eu faço? Eu dou minha opinião pessoal, eu como formador de opinião. Por isso que eu falo que, às vezes, a questão ambiental, o Rogério, André, telespectadores, colegas de estúdio, é muito complexa, porque todo mundo é ambientalista. Se você falar aí que está com um problema de engenharia na sua casa, nem todo mundo é engenheiro. Verdade. Mas quando você fala de meio ambiente, todo mundo é ambientalista. Principalmente você, político, na hora de fazer lei, pegar o meio ambiente, alicerçar, pegar o melhor engenheiro que tem, faz o alicerce, sobe em cima do palanque, chamado meio ambiente, faz aquele discurso maravilhoso, como nós vimos no programa, no início do programa, e depois não cumpre nada, porque nem você conhece a lei. Então, o nosso problema hoje é que nós temos a lei. O problema é fazer as pessoas cumprirem essa lei. E de que maneira também está se cumprindo a lei? A gente está falando de poço artesiano, mas não é só isso não. Eu quero puxar um pouquinho mais. Onde estão sendo jogados os dejetos dos hospitais, os postos de gasolina? Será que eles estão sendo fiscalizados? Isso aí tudo aí é impacto ambiental. Deixa eu te fazer uma pergunta, em cima de posto de gasolina, que é uma coisa que eu debati assim que cheguei na cidade alguns anos atrás. Tem muita gente que pega um posto de gasolina e encerra esse posto de gasolina. Não quero mais fazer o posto de gasolina, quebrei, não quero mais, briguei com a mulher, vou construir um aviário em cima dele. Eu posso fazer isso? Não, isso aí com certeza não, porque ali tem impacto ambiental. O que eu tenho que fazer? Fala para esse dono de posto de gasolina que nesse momento está te vendo. Ele tem que procurar um órgão competente, chamar lá uma análise, chamar um químico, chamar um engenheiro
e ver a situação, se realmente ele pode ser tamponado, mas com certeza ele não pode ser tamponado, ele tem que ser vistoriado. André? Na verdade, Sr. Charles, esse tanque, esse reservatório dele, ele tem que ser extraído do local. É onde eu queria chegar. Ele tem que dar um fim, junto à distribuidora de combustível, que fornece a ele ou outras, para aquele tanque. Por quê? Aquilo ali é passível de enferrujar, se for de material plástico, vai deteriorar. Daqui a 50, 30, 100 anos, não sabemos do tempo de deterioração daquele material, aquilo vai contaminar, sem falar que é uma bomba relógio. Porque os gases provenientes do combustível que ali estavam continuam, principalmente se ele fechou. Não há mais suspiro, não há entrada de ar, aquilo ali está como uma bomba relógio. Então, é por isso até que, se o senhor me permite aqui, a gente está falando de água, que é o bem maior, concordo plenamente. Mas o que me trouxe para essa região foi porque a primeira vez que eu vim aqui, eu me encantei com essas dunas, com a cor dessa água, que é uma coisa maravilhosa. E eu vejo muito aqui a Restinga sendo invadida por casas, e a pessoa constrói, e vem outro faz do lado, daí a pouco aquilo ali não é Restinga, não é duna mais, é casa. E aquilo ali não era para ser dessa forma. Tinha que haver até porque o licenciamento ambiental não se restringe ao uso da água. Ele tem a produção de calçados, aos portos, aos transportes, né, produtos químicos. Agropecuária, turismo. Agropecuários, as empresas que exploram o turismo de maneira, em grande escala, né? Então, assim, são várias as licenças a serem outorgadas a quem procura e que seja, agora, o que os empreendedores têm que ter na cabeça é o seguinte, eles podem passar de vilões aos benfeitores, entre aspas, né? Porque eles vão participar da preservação, se quiserem, é óbvio, né? Certificando, legalizando o empreendimento dele, ele vai estar naquele tripé que a gente conversou hoje cedo, que é a respeito da sustentabilidade, que ele vai estar gerando riqueza, desenvolvimento social e vai estar preservando o meio ambiente. Que eu acho que é a melhor forma hoje que qualquer empreendimento econômico tem que ter, quando ocupa uma área igual essa principalmente, de se explorar economicamente aquela função. O mais interessante, André, você tocou exatamente no ponto que eu estava provocando vocês para falarem, né? Que é essa parte do posto de gasolina. Você que é gestor ambiental, eu digo por experiência própria, né? Que também sou, uma das áreas que mais são requisitadas no gestor ambiental é exatamente a remediação de solo. É o que o André acabou de falar com a gente. Eu tenho um solo, usei alguma coisa, tenho um posto de gasolina, que a pessoa que vai... Veja bem, telespectador, você que quer comprar um imóvel hoje, um terreno, presta bem atenção, eu vou te fazer uma consultoria gratuita, porque você merece, você está me vendo e me acompanha. Você vai comprar um terreno. Se esse terreno tiver uma contaminação, que seja de um posto de gasolina, que seja de qualquer coisa, que seja um local água pastoril, o que for, a responsabilidade não é de quem vendeu, é sua que comprou. Então, antes de comprar esse terreno, imagina, você constrói um prédio em cima de um local que foi um posto de gasolina e não remediou o solo. O que é remediar o solo? É trazer o solo em condições menos contaminadas possível, para não agredir o meio e as pessoas que ali residem. Como o André acabou de falar, um posto de gasolina, a gente fala gasolina, mas é um posto de etanol, um posto de diesel, ele libera gases, vários gases. Ele libera poluentes persistentes, libera várias outros componentes voláteis. Com o tempo isso acumula no solo. Você achou o terreno bonito, não sabia, foi lá e comprou, porque o tanque está enterrado. E o que vai acontecer? Vai fazer um playground, as crianças vão brincar. Contaminação, a culpa é sua. Se quer saber se isso é verdade, vá na internet e busque uma matéria chamada Love Canal. Love Canal é um local nos Estados Unidos onde existia uma fábrica que pegou todos os tambores e aterrou. Eu, quando me formei em gestão, eu fiz esse trabalho. E ele aterrou. E logo depois o município não sabia, pasma, André, o município não sabia, construiu um parque e uma vila de casas. Moral da história, crianças contaminadas, lençol freático poluído, pessoas doentes, foram lá e desenterraram centenas de milhares de tambores enterrados. Love Canal era para ser o canal do amor e acabou virando uma das maiores tragédias ambientais americanas.
Dá uma olhadinha, veja isso lá. Exatamente em cima do que nós estamos falando agora, remediação de solo. Então, para que eu preciso de licença? Você precisa, em primeiro lugar, você precisa de licença, você tem que estar licenciado. Essa é a primeira questão. Segundo, se você não tem licença de alguma coisa que você faz porque você não quer, o órgão fiscalizador pode usar o quadro comando-controle, ou seja, se você não tem, eu te multo, te notifico, te autuo, te multo. Segundo, você pode ter licença porque você vai ser um empreendimento, um local diferenciado, você vai sair na frente de todo mundo. Está fora de moda hoje, querido telespectador, não ter licença ambiental, não ter outorga de poço quando você é uma indústria. Está fora de moda, né, André? Por exemplo, né, se o senhor me permite, pode, por exemplo, um posto de gasolina, botar uma placa lá, tem certificação, temos o selo verde. Você, na hora de abastecer seu carro, dê preferência a essas empresas que procuram proteger o meio ambiente, que fazem com que não seja jogado. Por exemplo, quando a gente troca o óleo do motor de um carro num posto de gasolina, que fim aquele posto está dando aquele óleo queimado, já saturado? A lei fala que tem que ser recolhido e mandado para o local próprio. Isso está sendo feito? Não sabemos. Na verdade, o telespectador, quando for no posto de gasolina, observe que tem um quadradinho entre as bombas. Aquele quadradinho nada mais é do que pegar o óleo que sai do seu carro e direcionar para o lavador, para uma coisa que eles chamam de lavador de óleo. Então ali, separador de água e óleo. Ali o óleo sobre nada, ele tira, faz o que o André está falando. Então, quando você for no posto de gasolina e você vê aquele quadradinho, não é para você tropeçar, não é para o frentista lavar o teu carro, não. É para simplesmente recolher os resíduos que caem e ser destinado numa caixa separadora de água e óleo. Eu estou falando também de frentista lavar o seu carro, as pessoas têm que se ligar também sobre os lava-jatos, os grandes lava-jatos, que utilizam os recursos hídricos, também isso é bem complicado também. Na verdade, você vê, até falamos aqui no início do programa, eu venho debatendo aqui, que tem gente fazendo propaganda que lava carro com água tratada. É isso aí. E eu particularmente acho que você tem que ser orientado. Porque a água tratada foi feita para ser consumida, chama-se água para consumo humano e não água para consumo veicular. Então, o lavador de carro, que lava carro com água tratada, eu acho que ele precisa ser melhor orientado. Eu acho que dessa forma ele vai entender melhor. Sabe, porque, poxa, a gente não tem água. Estamos com uma dificuldade hídrica danada no país. Um desequilíbrio danado de água em São Paulo, Minas, como o André falou, como você acabou de falar aqui para a gente também. E o cara lava carro, ainda faz a propaganda de que é água tratada, ainda bota o nome da empresa. Ô, Prolagos, estão dizendo que é com sua água, Prolagos. Educa. Faça uma campanha educativa na televisão, dizendo para que serve uma água para consumo humano. Não pense você, Conceição, que as pessoas sabem para que é que não sabem. Elas só vão saber quando faltar água na torneira. E sabe quem vai ser o vilão? Você que fornece a água. Faça uma campanha de economia, uma campanha de uso sustentável da água. Utilize pessoas influentes para isso. Bote formadores de opinião para falar e orientar essas pessoas. Seu Charles, eu tenho visto aí ultimamente, eu não gosto de falar de política, mas eu vou acabar falando de política. Eu vejo eleição para deputado, para senador, para prefeito, até para presidente. Eu não vejo ninguém falando de meio ambiente. Meio ambiente, as pessoas acham que meio ambiente é coisa para poucos, para quem entende alguma coisa. Meio ambiente são para todos nós. Nós respiramos o meio ambiente, nós vivemos o meio ambiente. Vamos lutar pelo meio ambiente. Senão, tudo isso vai virar o que está cada vez mais virando, nada. Tudo está sendo degradado, está sendo estragado. Vamos lutar por essa causa aí, que isso é importante para a gente. Eu vou aproveitar o André. Primeiro vamos pelo André ali. Dá suas considerações finais. Você lembra que eu te falei que o programa seria bom e seria rápido? Pois é, acabou. E eu preciso que você dê suas considerações finais, que você fale o que você tiver que falar nesses minutos finais que você tem. Correto. Gente. Eu gostaria de dizer o seguinte, a finalidade nossa no programa é orientar aquelas pessoas, aqueles empreendimentos, né, que não têm o devido licenciamento, talvez, como a gente já disse, por não saber. A gente está aqui para isso, a gente está oferecendo, né, a possibilidade das pessoas, dos empreendedores, dos comércios, de legalizarem, saírem dessa situação de contravenção, de crime, na verdade, não é contravenção, é crime mesmo. E poder se tornar uma empresa depois que possa ter orgulho de dizer que eu contribuo para o desenvolvimento sustentável na cidade de Cabo Frio, que é um paraíso, é uma cidade que quem já rodou o litoral brasileiro sabe que há poucos lugares como aqui. Não tem como comparar com facilidade.
Então é isso, eu acho assim, devemos ajudar através do licenciamento, a cidade, a gente está aí, e estamos à disposição para quem quiser nos procurar. Rogério, suas considerações finais e deixe seu telefone, seu contato, sua empresa. Vou agradecer por estar aqui, para falar um pouco sobre o meio ambiente, para desenvolver um pouco do nosso trabalho e agradecer ao senhor mais uma vez por nos trazer aqui e falar com as pessoas que a gente tem que se adestrar. Adestrar é uma palavra assim meio esquisita, mas a gente tem que fazer o certo, fazer o correto. E o correto é estar dentro da lei. E a lei é a pessoa estar licenciada. Eu vou passar aqui nosso telefone fixo, 2643-7308. Nós estamos ali na Avenida América Central, número 330, ao lado do boliche, São Cristóvão. Tem também aqui o celular, 9978-93655. Agradeço desde já e boa tarde a todos. Senhoras e senhores, esses foram Rogério Paulino e André Luiz, que trabalham com essa parte de licenciamento, né? E a gente deu ênfase ao licenciamento ambiental, ao licenciamento sustentável. O programa é curto, eu vou fazer mais uma vez o convite para o segundo Superarte, que está sendo realizado hoje, 11 de dezembro, às 19 horas, no Centro de Artes Visuais. Os trabalhos ficarão expostos dia 12, 13 e 14 de dezembro de 2014. Agradeço, inclusive, de antemão, pelo convite que o programa Cidade Sustentável, em meu nome, recebeu. Estaremos presentes hoje à noite no lançamento dessa segunda Superarte. Gostaria também de agradecer, Daniel, vou falar aqui sobre o seu Bike Night. Daniel está me pedindo aqui para falar que hoje é dia de Bike Night Cabo Frio. Ele pede para avisar para vocês, eu estou avisando que o Daniel toda noite faz esse